O sol da tarde atravessava as cortinas de seda do escritório, projetando sombras dançantes sobre os móveis de mogno. Akemi Tanaka observava distraidamente o movimento das árvores do lado de fora de sua mansão no Jardim Shangri-La, um dos bairros mais nobres de Londrina. Seus dedos delicados brincavam com o colar de pérolas em seu pescoço, um presente de seu falecido marido, Hideo, que partiu há 5 anos. A empresária de 45 anos era conhecida por sua postura sempre impecável e pela maneira elegante com que conduzia os negócios da família, uma das maiores redes de concessionárias do Paraná. No entanto, naquela tarde de outono, nem mesmo o sucesso profissional ou o conforto de sua vida privilegiada conseguiam preencher o vazio que consumia seu coração. Há exatos 6 meses, seu único filho, Kenji, havia partido em uma viagem sem retorno. Uma doença rara e devastadora o levou em questão de meses, deixando apenas memórias e sonhos não realizados. Desde então, Akemi mergulhou em uma espiral de solidão, isolando-se cada vez mais do mundo exterior. "Senhora, o chá está servido", anunciou Margarida Ferreira, a governanta que trabalhava há mais de 2 décadas para a família Tanaka. A mulher de meia-idade observava com preocupação sua patroa, que nos últimos meses tinha se transformado em uma sombra da pessoa vivaz que costumava ser. "Obrigada, Margarida. Pode deixar aí", respondeu Akemi, sem desviar o olhar da janela. O aroma do chá de jasmim, seu favorito, preenchia o ambiente, mas nem mesmo esse pequeno prazer cotidiano parecia alcançá-la. Na mesa de centro, uma pasta contendo os últimos relatórios da empresa permanecia intocada. Dr. Roberto Yamamoto, seu advogado e amigo de longa data, havia deixado os documentos mais cedo, insistindo que ela precisava voltar a se envolver nos negócios. "Akemi-san, a empresa precisa de você. Seus funcionários precisam de você", ele havia dito com genuína preocupação. Mas como poderia ela se importar com balanços financeiros e reuniões de diretoria quando seu mundo havia desmoronado? O quarto de Kenji permanecia exatamente como ele o deixara. Os troféus de Kendo na estante, os mangás organizados por ordem alfabética e o uniforme do colégio londrinense pendurado no cabideiro. Suspirando profundamente, Akemi levantou-se de sua poltrona preferida e caminhou até a estante, onde dezenas de fotografias contavam a história de sua família. Seus dedos tocaram suavemente uma imagem em particular. Kenji, aos 15 anos, sorrindo orgulhoso ao lado do pai após vencer seu primeiro torneio de Kendo. Aquele sorriso, tão parecido com o de Hideo, agora existia apenas nas fotografias que decoravam a casa. "Senhora", Margarida interrompeu novamente seus pensamentos. "A doutora Cristina Watanabe ligou mais cedo. Ela gostaria de remarcar sua consulta para amanhã." Akemi assentiu mecanicamente. Suas sessões com a psiquiatra haviam se tornado uma constante em sua rotina, embora ela duvidasse que qualquer quantidade de terapia ou medicação pudesse curar a dor que carregava. As pílulas para dormir sobre sua mesa de cabeceira eram testemunhas silenciosas de suas noites insones. O relógio na parede marcava 4 horas da tarde. Em outros tempos, ela estaria se preparando para buscar Kenji no treino de Kendo ou participando de uma reunião importante na concessionária. Agora, os dias se arrastavam em uma sucessão interminável de horas vazias. "Margarida", chamou Akemi, sua voz soando estranhamente determinada. "Prepare o carro, preciso sair." A governanta não conseguiu esconder sua surpresa. Fazia semanas que Akemi não demonstrava interesse em deixar a mansão. "Sim, senhora. Para onde devo pedir que o motorista a leve?" "Não precisa do motorista. Eu mesma vou dirigir", respondeu Akemi, já se dirigindo ao closet para trocar de roupa. Não sabia exatamente para onde iria, mas sentia uma necessidade súbita e inexplicável de escapar daquelas paredes que guardavam tantas lembranças. 15 minutos depois, Akemi estava ao volante de seu Mercedes-Benz, dirigindo sem destino pelas ruas arborizadas de Londrina. O céu começava a ganhar tons alaranjados e as primeiras luzes da cidade se acendiam. Passou pelo lago Igapó, onde costumava caminhar com Kenji nas manhãs de domingo, e seguiu em direção ao centro da cidade. Sem perceber, acabou estacionando próximo ao calçadão.
o coração comercial de Londrina. O movimento de fim de tarde era intenso, com pessoas apressadas retornando do trabalho, estudantes saindo das aulas de cursinho e vendedores ambulantes aproveitando o último fluxo de clientes do dia. Akemi desceu do carro e começou a caminhar, sentindo-se estranhamente anônima em meio à multidão. Ali, misturada entre tantos desconhecidos, ela era apenas mais uma pessoa. Não a viúva do empresário Hideo Tanaka, não a mãe que perdeu seu único filho, apenas uma mulher qualquer em uma tarde qualquer de outono. O vento fresco bagunçou seus cabelos perfeitamente alinhados e pela primeira vez em meses, Akemi permitiu-se respirar profundamente o ar da cidade. O aroma de pipoca e pastéis que vinha das barraquinhas do calçadão misturava-se com o perfume das flores dos canteiros públicos, criando uma atmosfera peculiar que caracterizava aquele pedaço do centro de Londrina. Seus passos a levaram até a Praça Marechal Floriano Peixoto, conhecida como Praça da Concha Acústica. O local estava relativamente tranquilo àquela hora, com apenas alguns idosos conversando nos bancos e crianças brincando sob a supervisão de suas babás. Foi então que seus olhos se depararam com uma cena que, sem que ela soubesse naquele momento, mudaria completamente o rumo de sua vida. João Paulo Oliveira ajustou a muleta improvisada sob o braço direito enquanto tentava equilibrar a sacola de materiais recicláveis no outro. O suor escorria por seu rosto jovem, marcado pelo trabalho árduo sob o sol do Paraná. Aos 23 anos, carregava nos ombros não apenas o peso dos materiais coletados, mas também a responsabilidade de sustentar sua família. Naquela tarde, depois de um dia exaustivo no aterro sanitário da zona norte de Londrina, decidiu fazer um desvio em seu caminho habitual. Sua irmã Beatriz precisava com urgência de seus medicamentos e ele havia guardado algumas notas amassadas no bolso da calça surrada, especialmente para isso. O jovem mancava levemente enquanto se aproximava do centro da cidade. A perna que perdera em um acidente 3 anos atrás ainda era uma lembrança dolorosa, mas João Paulo se recusava a deixar que sua deficiência definisse quem ele era. A muleta, feita de um pedaço de madeira que ele mesmo adaptara, tornara-se uma extensão de seu corpo. Ao chegar à Praça da Concha Acústica, parou para descansar em um dos bancos. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que se refletiam nas janelas dos prédios ao redor. Foi quando notou uma pequena comoção próxima ao playground. Uma menina de aproximadamente 5 anos chorava desesperadamente, enquanto 2 senhoras tentavam sem sucesso acalmá-la. João Paulo observou a cena por alguns instantes, seu coração apertando ao ver o desespero da criança. Mesmo cansado e com pouco dinheiro no bolso, não conseguiu ficar indiferente. "Com licença", disse ele, aproximando-se do grupo. "Posso ajudar em alguma coisa?" As senhoras olharam com certa desconfiança para aquele jovem simples, com roupas gastas e uma muleta improvisada. Mas havia algo em seu sorriso gentil que as fez baixar a guarda. "Ela está perdida", explicou uma das mulheres, que se apresentou como Dona Cecília Rodrigues. "Já fazem quase 20 minutos que estamos tentando entender o que ela diz, mas ela só chora." João Paulo apoiou sua sacola no chão e, com alguma dificuldade, agachou-se para ficar na altura da menina. "Oi, pequena", disse ele, com uma voz suave que costumava usar para contar histórias às crianças do aterro. "Eu me chamo João Paulo. Qual é o seu nome?" Entre soluços, a menina respondeu: Marina." "Marina, que nome bonito", sorriu ele. "Sabe, Marina, eu conheço uma história sobre uma princesa chamada Marina, que também se perdeu uma vez." Os olhos da menina, ainda marejados, demonstraram interesse. João Paulo começou a tecer uma história improvisada sobre uma princesa corajosa, que, com a ajuda de amigos mágicos, conseguiu encontrar seu caminho de volta para casa. Aos poucos, Marina foi se acalmando e começou a prestar atenção em cada palavra. Foi nesse momento que Akemi Tanaka, que observava a cena de longe, aproximou-se silenciosamente. Algo na maneira como aquele jovem simples conseguia acalmar a criança a tocou profundamente. "E então, Marina", continuou João Paulo, "você pode me contar onde estava antes de chegar aqui? Talvez possamos encontrar seus pais, assim como a princesa encontrou seu castelo."
A menina, já mais tranquila, explicou que estava com sua mãe na feira livre que acontecia nas ruas próximas à praça. João Paulo olhou para seu relógio de pulso antigo. Faltava pouco para a feira terminar. Vou ajudar você a encontrar sua mãe, decidiu ele, levantando-se com certa dificuldade. Pegou a pequena Marina pela mão e, equilibrando-se entre a muleta e a sacola de recicláveis, começou a caminhar em direção à feira. Akemi, movida por um impulso que ela mesma não conseguia explicar, seguiu-os discretamente. Havia algo na determinação daquele jovem que a intrigava, mesmo com suas próprias limitações físicas e claramente em condições financeiras precárias, ele não hesitou em ajudar uma criança desconhecida. Na feira, após alguns minutos de busca, ouviram uma voz desesperada chamando por Marina. Uma mulher jovem corria entre as barracas, o rosto marcado pela preocupação. Ao ver a filha, correu em sua direção, abraçando-a com força. "Mamãe!" exclamou Marina feliz. "O João Paulo me ajudou. Ele conhece a história de uma princesa que também se perdeu." A mãe, entre lágrimas de alívio, tentou oferecer algum dinheiro a João Paulo como agradecimento, mas ele recusou educadamente. "Só me alegro em ver que ela está segura", disse ele sorrindo. Antes de partir, João Paulo tirou do bolso as poucas notas que guardava para o remédio de Beatriz e comprou um pequeno saco de pipoca para Marina. "Para adoçar esse momento", explicou ele, entregando a pipoca à menina, que abriu um sorriso radiante. Akemi, que assistia a tudo de uma distância discreta, sentiu algo se movendo dentro de si. Uma emoção que há muito tempo não experimentava. A generosidade daquele jovem, que mesmo em meio a evidentes dificuldades, era capaz de doar seu último dinheiro para trazer alegria a uma criança desconhecida, despertou nela memórias de seu próprio filho. Enquanto João Paulo se afastava, mancando levemente e carregando sua sacola de recicláveis, Akemi permaneceu imóvel, observando-o até que sua figura desaparecesse entre a multidão. Naquele momento, ela não sabia, mas acabara de testemunhar o início de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Na manhã seguinte, João Paulo acordou antes do sol nascer. O pequeno barraco onde morava com sua mãe, Maria Helena, e sua irmã Beatriz, estava silencioso. Através das frestas das paredes de madeira, podia ver a neblina típica das manhãs frias de Londrina se dissipando lentamente. Sentado na beirada de sua cama improvisada, olhou para o cantinho onde guardava o dinheiro, que vinha juntando para os remédios de Beatriz. O episódio do dia anterior com a pequena Marina havia consumido suas economias, mas algo dentro dele dizia que tinha feito a escolha certa. Sua irmã, no entanto, não podia esperar. Os medicamentos eram urgentes. "João?" "Já acordado, filho?" A voz suave de Maria Helena veio da pequena cozinha. Ela já estava de pé preparando um café ralo com o pouco que tinham. "Bom dia, mãe", respondeu ele, ajustando sua muleta para se levantar. "Preciso chegar cedo hoje no aterro. O seu Sebastião Almeida comentou que vai chegar um caminhão grande de material reciclável do Shopping Royal Plaza." No quarto ao lado, Beatriz tossiu. O som áspero e profundo fez João Paulo franzir a testa com preocupação. Sua irmã de 16 anos lutava contra uma doença pulmonar crônica desde pequena, e os remédios eram a única coisa que mantinha os sintomas sob controle. "João", chamou Maria Helena, sua voz carregada de preocupação. "Os remédios da Bia." "Eu sei, mãe. Hoje mesmo vou resolver isso", prometeu ele, tentando soar mais confiante do que realmente estava. Enquanto tomava seu café, João Paulo observava sua mãe. Maria Helena estava mais magra que o normal. As olheiras profundas denunciavam as noites em claro, cuidando de Beatriz. Aos 45 anos, parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas ainda mantinha um sorriso doce no rosto sempre que olhava para os filhos. Do lado de fora do barraco, um latido familiar o recebeu. Tico, o vira-lata que João Paulo havia resgatado do aterro meses atrás, abanava o rabo animadamente. O cachorro, mesmo com uma das patas traseiras machucada, nunca deixava de acompanhar seu dono até o trabalho. "Vem, amigão", chamou João Paulo, compartilhando um pedaço do pão duro com seu fiel companheiro. "Temos um longo dia pela frente." No caminho para o aterro,
João Paulo passou pela feira onde havia encontrado a pequena Marina no dia anterior. As barracas ainda estavam sendo montadas e o cheiro de pastéis frescos fez seu estômago roncar. Tico olhou para cima, como se entendesse a fome de seu dono. "Quem sabe outro dia, parceiro", murmurou João Paulo, afagando a cabeça do cachorro. Ao chegar ao aterro, encontrou uma movimentação diferente do habitual. Um grupo de pessoas bem vestidas observava a área de longe, acompanhadas por alguns funcionários da prefeitura. Entre elas, João Paulo reconheceu imediatamente a mulher elegante que havia visto na praça no dia anterior, aquela que observava discretamente enquanto ele ajudava Marina. Akemi Tanaka estava diferente naquela manhã. Vestia um terninho azul marinho impecável e saltos altos, mas suas feições pareciam mais suaves que no dia anterior. Ela conversava com um homem de terno que gesticulava muito, apontando para diferentes áreas do aterro. "É a dona da Tanaka Veículos", comentou seu Sebastião, aproximando-se de João Paulo. "Parece que estão planejando algum projeto social aqui na região." João Paulo observou enquanto Akemi caminhava cuidadosamente entre os montes de recicláveis, seus sapatos caros totalmente inadequados para aquele ambiente. Havia algo em seu olhar, uma mistura de determinação e tristeza que o intrigava. Tico, normalmente tímido com estranhos, surpreendentemente se aproximou do grupo. Akemi, ao notar o cachorro mancando, abaixou-se sem se importar com sua roupa cara e estendeu a mão para ele. "Tico, volta aqui", chamou João Paulo envergonhado. Foi então que os olhares dos dois se encontraram. Akemi pareceu reconhecê-lo imediatamente, seus olhos se arregalando levemente em surpresa. Por um momento, o burburinho do aterro pareceu desaparecer e uma conexão silenciosa se estabeleceu entre aquelas duas almas tão diferentes, ainda que igualmente marcadas pela vida. "Então esse é seu cachorro?", perguntou Akemi, sua voz soando mais suave que sua aparência formal sugeria. "Sim, senhora. Desculpe se ele a incomodou", respondeu João Paulo, mancando em direção a eles. "Pelo contrário", sorriu ela, ainda acariciando Tico. "Ele me lembra alguém que também não desistia, mesmo quando as coisas ficavam difíceis." Naquele momento, um dos funcionários da prefeitura chamou a atenção de Akemi para alguns documentos, quebrando aquele breve momento de conexão. Ela se levantou, ajeitou o terninho e, antes de se afastar, olhou uma última vez para João Paulo. "Às vezes", disse ela quase num sussurro, "os encontros mais improváveis são os que mais nos ensinam." João Paulo ficou observando enquanto o grupo se afastava, sentindo que algo importante havia acontecido ali, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que. Tico sentou-se ao seu lado, olhando na mesma direção, como se também entendesse que aquele não seria o último encontro entre eles. Akemi passou o resto daquela manhã distraída durante a reunião com a prefeitura, enquanto o Dr. Roberto Yamamoto apresentava o projeto de revitalização da área do aterro. Seus pensamentos voltavam constantemente para o jovem da muleta e seu cachorro manco. Havia algo na dignidade com que enfrentavam suas dificuldades que a tocava profundamente. De volta ao seu escritório na concessionária Tanaka, ela encontrou sua mesa repleta de documentos, esperando por sua assinatura. Margarida havia organizado tudo meticulosamente, como sempre fazia, mas pela primeira vez em meses, Akemi sentia-se inquieta para fazer algo além da rotina administrativa. "Senhora", chamou Margarida, entrando na sala com uma xícara de chá. "A doutora Cristina Watanabe está ao telefone. Devo passar a ligação?" Akemi hesitou por um momento. Suas sessões de terapia ultimamente pareciam um exercício de repetição, onde as mesmas perguntas levavam às mesmas respostas vazias. Mas hoje, pela primeira vez, ela sentia que tinha algo novo para compartilhar. "Sim, pode passar", respondeu, ajeitando-se em sua cadeira de couro. "Akemi", a voz calma da doutora Watanabe soou através do telefone. "Fiquei preocupada quando você não apareceu ontem. Como está se sentindo?" "Doutora", começou Akemi, surpreendendo-se com a própria animação em sua voz. "Acho que encontrei algo diferente." Nos próximos minutos, Akemi se viu contando sobre o jovem que havia ajudado a menina perdida,
sobre o cachorro manco no aterro e sobre como aqueles encontros haviam despertado algo que ela pensava estar adormecido para sempre. Um desejo de fazer a diferença na vida de alguém. É a primeira vez em meses que você fala sobre o futuro, Akemi, observou a terapeuta. O que você pretende fazer com esses sentimentos? A pergunta ficou pairando no ar, enquanto Akemi olhava pela janela de seu escritório. Lá fora, o movimento da avenida continuava seu ritmo frenético, mas dentro dela, uma calma diferente começava a se estabelecer. Quero ajudar, respondeu simplesmente. Não apenas com dinheiro ou projetos sociais. Quero me envolver. Fazer algo significativo. Após desligar o telefone, Akemi chamou seu assistente, Lucas Nakamura, e pediu que ele levantasse todas as informações possíveis sobre as famílias que trabalhavam no aterro sanitário. Especialmente, queria saber mais sobre um jovem que usava muleta e tinha um cachorro manco como companheiro. Senhora, interrompeu Margarida algumas horas depois, encontrei isso entre as coisas do jovem Kendi. Em suas mãos, segurava um caderno antigo. Akemi reconheceu imediatamente a caligrafia do filho. Era seu diário do último ano do ensino médio, onde ele registrava seus sonhos e planos para o futuro. Com mãos trêmulas, abriu o caderno e começou a ler. Quero usar nossa empresa para fazer mais do que apenas vender carros. Mamãe sempre diz que dinheiro é importante, mas o que fazemos com ele é ainda mais. Um dia vou criar um projeto para ajudar pessoas que realmente precisam... As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Akemi, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas apenas de saudade, mas também de propósito renovado. Era como se Kendi estivesse ali, mostrando-lhe um caminho que ela poderia seguir. Naquela tarde, Akemi fez algo que não fazia há meses. Foi até o quarto do filho. O cômodo, que havia se tornado um santuário intocado de lembranças dolorosas, agora parecia sussurrar novas possibilidades. Nas paredes, os pôsteres de super-heróis favoritos de Kendi pareciam lembrá-la de que pessoas comuns também podiam fazer coisas extraordinárias. Sentada na cama do filho, Akemi começou a escrever em um papel. Não eram mais números ou relatórios empresariais, mas ideias e planos. Primeiro, precisava conhecer melhor aquela família do aterro. Depois poderia desenvolver um projeto mais amplo, algo que não apenas ajudasse materialmente, mas que também preservasse a dignidade das pessoas. Margarida, chamou ela, sua voz carregando uma decisão já tomada. Por favor, prepare meu carro para amanhã cedo. E separe algumas coisas do Kendi, livros, roupas, o que você achar que pode ser útil para a doação. A governanta sorriu, percebendo a mudança no semblante de sua patroa. Sim, senhora. Quer que eu separe também aquela cadeira de rodas que está no depósito? Aquela que o jovem Kendi usou temporariamente durante o tratamento? Akemi parou por um momento, lembrando-se de como o filho, mesmo nos momentos mais difíceis de sua doença, sempre pensava em como poderia ajudar os outros quando melhorasse. Sim, Margarida, e prepare também uma cesta básica completa. Amanhã vou fazer uma visita importante. Amanhã chegou com uma garoa fina, típica de Londrina, tornando o chão do aterro ainda mais difícil de se locomover. João Paulo lutava para manter o equilíbrio enquanto separava os materiais recicláveis, sua muleta afundando ocasionalmente na terra úmida. Tico permanecia fielmente ao seu lado, latindo ocasionalmente como se quisesse alertá-lo sobre terrenos mais instáveis. João Paulo, chamou Dona Zefa, uma das catadoras mais antigas do aterro. Tem uma senhora chique te procurando lá na entrada. Veio num carrão, deve ser importante. O coração de João Paulo acelerou, lembrando-se imediatamente de Akemi Tanaka. Ajeitou como pôde suas roupas sujas de terra e, com Tico em seu encalço, dirigiu-se à entrada do aterro. Lá estava ela, impecável em um conjunto de calça e blazer bege, contrastando completamente com o ambiente ao redor. Ao seu lado, um homem jovem de terno descarregava alguns volumes do porta-malas de sua Mercedes. Bom dia, cumprimentou Akemi com um sorriso genuíno. Espero não estar atrapalhando seu trabalho. Imagina, senhora, respondeu João Paulo, constrangido com sua própria aparência. Em que posso ajudar? Na verdade, disse ela, vim porque quero ajudar. Lucas, por favor, mostre o que trouxemos.
O assistente abriu uma das caixas, revelando alimentos, roupas e, para surpresa de João Paulo, uma cadeira de rodas moderna e bem conservada. Senhora Tanaka, eu agradeço, mas não posso aceitar-a, começou ele, seu orgulho lutando contra a necessidade. João Paulo, interrompeu Akemi, sua voz suave, mas firme. Às vezes precisamos aprender a receber ajuda. Não é caridade, é humanidade. Naquele momento, um acesso de tosse vindo de longe chamou a atenção de todos. Beatriz havia decidido ir até o aterro procurar pelo irmão, preocupada com sua demora. Maria Helena vinha logo atrás, tentando convencer a filha a voltar para casa. "Bia!" exclamou João Paulo, mancando rapidamente em direção à irmã. "Você não deveria estar aqui com esse tempo úmido." Akemi observou a cena com o coração apertado. A menina, claramente debilitada, lembrava-lhe dolorosamente dos últimos dias de Kendi. Mas havia algo diferente agora. Uma oportunidade de fazer algo, de mudar uma história. "Por favor", disse Akemi, aproximando-se da família, "deixem-me ajudar. Não por pena, mas porque seu filho me ensinou algo importante sobre generosidade quando o vi ajudando aquela menina na praça." Maria Helena, que até então mantinha uma postura desconfiada, olhou nos olhos de Akemi e viu algo além da empresária bem-sucedida. Viu uma mãe que carregava sua própria dor. "A senhora conhece algum médico bom?" perguntou Maria Helena, sua voz tremendo levemente. "A Bia. Ela precisa de um especialista, mas no posto de saúde a fila de espera é muito grande." "Conheço sim", respondeu Akemi, já pegando o celular. "Doutora Yumi Yamamoto, pneumologista. Ela atendeu. Ela é a melhor da cidade." Enquanto Akemi fazia a ligação, João Paulo observava a interação com um misto de gratidão e apreensão. Seu orgulho ainda resistia à ideia de aceitar ajuda, mas o amor por sua família falava mais alto. "João", chamou Beatriz, sua voz fraca, mas determinada. "Deixa ela ajudar, por favor." Tico, como se entendesse a importância do momento, aproximou-se de Akemi e sentou-se ao seu lado, olhando para João Paulo como se dissesse que ela era de confiança. "A doutora Yumi pode atender vocês ainda hoje", anunciou Akemi, desligando o telefone. "Meu motorista está a caminho para levar vocês até a clínica." "Mas senhora", protestou João Paulo, "e o trabalho? Preciso terminar de separar o material de hoje." "Isso pode esperar", disse ela, com uma firmeza que não admitia discussão. "Algumas coisas são mais importantes que trabalho. Acredite, eu aprendi isso da maneira mais difícil." Enquanto esperavam o motorista, Akemi começou a contar sobre o projeto que estava desenvolvendo para o aterro. Um centro de reciclagem organizado, com condições dignas de trabalho e benefícios para os catadores. "Precisarei de pessoas comprometidas para ajudar a gerenciar isso", disse ela, olhando significativamente para João Paulo. "Pessoas que conheçam a realidade daqui e tenham o respeito dos outros trabalhadores." João Paulo sentiu um calor diferente no peito. Não era apenas a perspectiva de um trabalho melhor, mas a possibilidade de fazer algo significativo, de ajudar outras pessoas que, como ele, lutavam diariamente por uma vida mais digna. "A senhora não está fazendo isso só por causa daquele dia na praça, está?" perguntou ele curioso. Akemi sorriu, um sorriso que misturava tristeza e esperança. "Estou fazendo isso porque alguém muito especial me ensinou que devemos usar o que temos para fazer a diferença na vida dos outros. E porque, talvez, ajudando vocês, eu também esteja me ajudando a encontrar um novo sentido para minha própria vida." A clínica da doutora Yumi Yamamoto ficava em um prédio moderno no centro de Londrina. Beatriz olhava admirada para o ambiente limpo e organizado, tão diferente do posto de saúde onde costumava ser atendida. Maria Helena apertava nervosamente a bolsa surrada em seu colo, enquanto João Paulo tentava manter-se firme, mesmo sentindo-se deslocado naquele ambiente sofisticado. "Família Santos?", chamou a secretária, com um sorriso acolhedor. "A doutora Yumi está esperando vocês." A médica, uma senhora de meia idade com traços orientais marcantes e um olhar gentil, recebeu-os em sua sala. Ao contrário do que temiam, não houve julgamentos ou olhares de piedade, apenas profissionalismo e humanidade.
Akemi-san me explicou a situação, disse a doutora Yumi, enquanto examinava Beatriz. Vamos fazer alguns exames hoje mesmo. Tenho um horário reservado no hospital para uma tomografia. Enquanto isso, na concessionária Tanaka, Akemi enfrentava questões diferentes. Sentada em sua sala de reuniões com o Dr. Roberto Yamamoto e outros membros da diretoria, apresentava seu projeto para o aterro. Akemi-san interferiu um dos diretores mais antigos. Compreendo suas boas intenções, mas investir tanto dinheiro em um projeto social neste momento? Não é apenas um projeto social, interrompeu ela, com uma convicção que surpreendeu a todos. É uma oportunidade de transformar vidas e, ao mesmo tempo, criar um modelo sustentável de reciclagem. Além disso, ela fez uma pausa tocando instintivamente o colar de pérolas. É algo que Kenji teria apoiado. A menção ao nome do filho causou um silêncio respeitoso na sala. Todos ali conheciam a história e, mais que isso, percebiam a mudança em Akemi. A mulher que nos últimos meses mal conseguia participar das reuniões, agora estava ali, lutando por algo em que acreditava. Vou investir meu próprio capital nisso, continuou ela. Não estou pedindo autorização, apenas comunicando minha decisão e convidando quem quiser participar. De volta à clínica, os resultados preliminares de Beatriz começavam a chegar. Doutora Yumi explicava pacientemente cada detalhe do tratamento necessário. Com a medicação correta e um acompanhamento regular, sua irmã pode ter uma vida praticamente normal, explicou ela a João Paulo. Mas será um processo que exigirá dedicação e cuidados constantes. Quanto vai custar tudo isso? Perguntou Maria Helena, o medo evidente em sua voz. Não se preocupem com isso agora, respondeu a médica. Akemi-san já providenciou tudo. Inclusive, ela hesitou por um momento olhando para João Paulo. Ela me pediu para dar uma olhada em sua perna também. João Paulo sentiu o rosto queimar. Não precisa, doutora. Já me acostumei. Filho, interveio Maria Helena com lágrimas nos olhos. Deixa eles te ajudarem. Por favor. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Londrina, Akemi recebia as notícias sobre Beatriz em seu escritório. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto ao saber que o tratamento já havia começado. Senhora, chamou Margarida, entrando na sala com uma xícara de chá. A reforma no quarto de hóspedes está quase pronta. Acha mesmo que eles vão aceitar vir morar aqui? Akemi olhou pela janela, observando a cidade que se preparava para a noite. Não sei, Margarida, mas vou oferecer, não como caridade, mas como uma oportunidade, para eles e para mim. Naquele momento, seu celular tocou. Era Lucas, seu assistente, informando que a primeira reunião com os catadores do aterro havia sido um sucesso. João Paulo, mesmo após um dia exaustivo de exames médicos, havia feito questão de participar, e sua presença tinha sido fundamental para conquistar a confiança dos outros trabalhadores. Ele tem um dom natural para liderar, comentou Lucas. E as histórias que conta, as pessoas simplesmente param para ouvir. Akemi sorriu, lembrando-se de como o havia conhecido, contando uma história para acalmar uma criança perdida. Talvez fosse isso que todos eles precisavam. Alguém que soubesse contar histórias de esperança, alguém que acreditasse que finais felizes eram possíveis, mesmo nos momentos mais difíceis. Em sua mesa, o diário de Kenji permanecia aberto. Ao lado dele, Akemi começava a escrever seu próprio capítulo. Não mais uma história de perda e solidão, mas uma narrativa de recomeço e transformação. A proposta de Akemi, para que a família Santos se mudasse para sua casa, gerou uma série de discussões acaloradas. João Paulo, em particular, mostrava-se resistente à ideia, temendo perder a independência que tanto prezava. Meu filho, argumentava Maria Helena, enquanto arrumava o café da manhã com os poucos mantimentos que tinham. Pense na sua irmã. O tratamento dela seria muito mais fácil se estivéssemos mais perto da clínica. Beatriz, que já apresentava melhoras visíveis após apenas 2 semanas de tratamento adequado, observava o irmão com olhos suplicantes. João, a dona Akemi não está fazendo isso por pena. Você não vê? Ela precisa tanto da gente quanto nós dela. A verdade nas palavras de Beatriz era inegável. Nas últimas semanas,
Todos haviam notado a transformação em Akemi. A empresária, antes mergulhada em sua dor, agora demonstrava um brilho diferente no olhar. Suas visitas ao aterro tornaram-se frequentes e ela participava ativamente das reuniões com os catadores, ouvindo suas histórias e sugestões para o novo projeto. Uma tarde, enquanto supervisionava as obras do centro de reciclagem, Akemi encontrou João Paulo contando histórias para um grupo de crianças que sempre acompanhava seus pais no trabalho. Tico, como sempre, estava ao seu lado, abanando o rabo animadamente. Era uma vez, narrava ele, um cachorro que achava que sua pata machucada o tornava menos especial. Mas sabe o que ele descobriu? Que suas limitações o fizeram mais forte, mais compassivo. Akemi parou para ouvir, encantada com a maneira como ele transformava suas próprias experiências em lições de esperança. As crianças, sentadas em círculo, ouviam atentamente, seus olhos brilhando com a magia das palavras. João Paulo, chamou ela após a história terminar, preciso te mostrar uma coisa. No carro, durante o trajeto até sua casa, Akemi permaneceu em silêncio. João Paulo notou que seguiam para o bairro Xangri-Lá, onde ficava a mansão dos Tanaka. Ao chegarem, Margarida os recebeu com seu habitual sorriso acolhedor. Por aqui, indicou Akemi, guiando-o através dos corredores elegantes da casa. Pararam em frente a uma porta fechada. Akemi respirou fundo antes de abri-la, revelando um quarto que claramente pertencera a um adolescente. Pôsteres de super-heróis decoravam as paredes, e uma estante repleta de mangás ocupava uma das paredes. Este era o quarto do Kenji, explicou ela, sua voz suave. Ficou intocado desde que ele partiu. Mas sabe, João Paulo, aprendi que manter este lugar como um santuário não vai trazê-lo de volta. O que vai honrar sua memória é usar o que temos para ajudar outras pessoas. João Paulo observava o ambiente em silêncio, compreendendo aos poucos o significado daquele momento. Não era apenas um quarto, era um símbolo de confiança, de transformação. Os outros quartos já estão prontos, continuou Akemi. Um para sua mãe, outro para Beatriz e um para você. Mas ela fez uma pausa significativa. Este quarto eu gostaria de transformar em uma biblioteca comunitária. Um lugar onde você possa contar suas histórias para mais crianças. A proposta pegou João Paulo de surpresa. Não era apenas uma oferta de moradia. Era um convite para fazer parte de algo maior, para transformar suas experiências em esperança para outros. As histórias que você conta, João Paulo, elas têm poder. Poder de curar, de transformar. Kenji. Ela sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Kenji também adorava contar histórias. Ele dizia que cada pessoa carrega um livro dentro de si, só precisa de alguém disposto a ler. Naquele momento, Tico, que os havia seguido, entrou no quarto e deitou-se aos pés de João Paulo, como se aquele já fosse seu lugar. O gesto simples do cachorro pareceu quebrar as últimas resistências do jovem. "A senhora tem certeza?" perguntou ele, sua voz embargada. "Não quero que seja um peso." "Peso?" Akemi riu suavemente. "João Paulo, você e sua família estão me ensinando a viver novamente. Como isso poderia ser um peso?" Do lado de fora do quarto, Margarida sorria, lembrando-se de como a casa havia ficado silenciosa após a partida de Kenji. Agora, a perspectiva de ter novamente vozes, risadas e histórias ecoando pelos corredores fazia seu coração se aquecer. "Então", disse Akemi, "o que me diz? Podemos transformar esta casa em um lar novamente? Não apenas para vocês, mas para todas as crianças que precisam ouvir histórias de esperança." João Paulo olhou ao redor mais uma vez, vendo além dos móveis caros e da decoração sofisticada. Viu possibilidades, viu sonhos, viu um futuro onde suas histórias poderiam tocar mais vidas. E pela primeira vez, desde que perdera sua perna, sentiu que suas limitações não eram um fim, mas um começo. A mudança da família Santos para a mansão Tanaka aconteceu gradualmente, com o cuidado e respeito que a situação exigia. Maria Helena, inicialmente tímida com o ambiente luxuoso, encontrou em Margarida uma amiga e confidente. As duas passavam horas na cozinha, trocando receitas e histórias de vida. Beatriz, por sua vez,
florescia com o tratamento adequado. Suas cores voltavam aos poucos e sua respiração, antes tão difícil, tornava-se mais leve a cada dia. Doutora. Yumi ficava impressionada com sua recuperação em cada consulta de acompanhamento. É como se ela tivesse renascido, comentou a médica com Akemi durante uma visita. E não é só a medicação, é o ambiente, o carinho, a segurança de um lar. A transformação do quarto de Kenji em biblioteca comunitária tornou-se um projeto que unia todos. Akemi e João Paulo passavam horas organizando os livros, decidindo como tornar o espaço acolhedor para as crianças que viriam. Cada decisão era tomada com respeito à memória de Kenji, mas também com a alegria de dar um novo significado àquele espaço. Olha só o que encontrei, disse Akemi uma tarde, segurando um caderno surrado. São as histórias que Kenji escrevia quando era pequeno. João Paulo pegou o caderno com cuidado, folheando as páginas cheias de desenhos coloridos e histórias fantásticas. Ele tinha muito talento, comentou admirado. Tinha sim, sorriu Akemi, os olhos marejados. Sabe, às vezes me pego pensando, talvez não seja coincidência você ter esse mesmo dom para contar histórias. Talvez o universo tenha seus próprios planos para nos unir. O centro de reciclagem, agora em fase final de construção, também se transformava em um símbolo de esperança para a comunidade. João Paulo, mesmo morando na mansão, fazia questão de ir todos os dias supervisionar as obras e conversar com seus antigos companheiros de trabalho. Você não perdeu sua essência, João, observou seu Sebastião um dia. Continua o mesmo menino humilde, só que agora pode ajudar mais gente. As histórias de João Paulo começaram a atrair não apenas as crianças do aterro, mas também filhos de funcionários da concessionária e até mesmo de famílias abastadas da região. Na biblioteca recém-inaugurada, todas as crianças sentavam-se no mesmo tapete colorido para ouvir suas narrativas, sem distinção de classe social. Era uma vez, começava ele com Tico sempre ao seu lado. Uma família que acreditava que o amor podia transformar qualquer história. Akemi, que costumava observar discretamente essas sessões de contação de histórias, via em cada sorriso das crianças um pedaço de Kenji. Era como se seu filho estivesse ali, de alguma forma, participando daquela transformação. Uma noite, durante o jantar, que agora era sempre servido na mesa grande da sala de jantar, com todos juntos, Beatriz fez um anúncio surpreendente. "Quero ser médica", disse ela, sua voz firme. "Como a doutora Yumi. Quero ajudar outras pessoas que passam pelo que passei." O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo sorriso orgulhoso de Maria Helena e pelas lágrimas silenciosas de Akemi. "Então vamos fazer acontecer", declarou Akemi, segurando a mão da menina. "Você tem toda a capacidade, só precisava da oportunidade." João Paulo observava a cena com o coração cheio. Sua irmã, que há poucos meses lutava para respirar, agora fazia planos para o futuro. Sua mãe, que carregava o peso do mundo nos ombros, agora sorria com mais frequência. E Akemi, que os havia acolhido, encontrava nas pequenas alegrias do dia a dia um novo motivo para viver. Tico, deitado aos pés da mesa como já era seu costume, parecia sorrir à sua maneira canina. O cachorro que João Paulo havia resgatado do aterro agora era o mascote oficial da biblioteca, recebendo carinho de todas as crianças que vinham ouvir histórias. "Sabe", disse Akemi mais tarde, enquanto tomavam chá na varanda, "sempre achei que estava ajudando vocês, mas na verdade vocês me salvaram. Me mostraram que família não é só questão de sangue, é questão de amor." João Paulo sorriu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ali naquela casa que antes parecia grande demais para uma pessoa só, agora transbordava vida, histórias e sonhos. Não era mais a mansão dos Tanaka, era um lar, no sentido mais profundo da palavra. 6 meses haviam se passado desde a mudança da família Santos para a mansão Tanaka. O centro de reciclagem, agora totalmente operacional, transformara-se em um modelo de sustentabilidade e inclusão social. João Paulo, mesmo com sua limitação física, coordenava as operações com uma habilidade natural para a liderança. "Precisamos expandir o projeto para outras regiões", sugeriu ele durante uma reunião com Akemi e a diretoria da empresa. A confiança em sua voz
era algo novo, cultivado ao longo dos meses de trabalho e convivência. Akemi observava orgulhosa enquanto ele apresentava planilhas e projetos. O jovem que conhecera no aterro havia se transformado em um gestor competente, sem perder a humildade e a sensibilidade que o caracterizavam. Na biblioteca comunitária, que agora ocupava não apenas o antigo quarto de Kenji, mas todo o anexo da mansão, as tardes de contação de histórias haviam se tornado um evento aguardado por toda a comunidade. Crianças de diferentes bairros de Londrina se reuniam para ouvir as narrativas de João Paulo. "Hoje vou contar uma história especial", anunciou ele em uma tarde particularmente movimentada. "É sobre um menino chamado Kenji, que sonhava em mudar o mundo." Akemi, que passava pelo corredor naquele momento, parou ao ouvir o nome do filho. Encostou-se discretamente à porta para ouvir. "Kenji acreditava que todos nós temos um superpoder", continuou João Paulo com Tico deitado a seus pés como sempre. "O poder de fazer alguém sorrir, de estender a mão a quem precisa, de transformar tristeza em esperança." As crianças ouviam fascinadas, enquanto João Paulo tecia uma narrativa que mesclava elementos das histórias que encontrara nos cadernos de Kenji com suas próprias experiências. Akemi sentia as lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. No hospital, Beatriz continuava seu tratamento com resultados surpreendentes. Doutora Yumi não apenas cuidava de sua saúde, mas também a orientava em seus estudos preparatórios para a faculdade de medicina. "Você tem um dom natural para cuidar das pessoas", comentou a médica durante uma consulta. "Será uma excelente profissional." Maria Helena, por sua vez, descobrira um talento para a culinária que ia além das receitas caseiras. Junto com Margarida, começou a produzir doces e salgados para eventos beneficentes organizados pela empresa. E seus quitutes logo se tornaram famosos na cidade. "Quem diria?", riu ela uma noite, enquanto preparava mais uma fornada de seus famosos brigadeiros, "que eu ainda ia me tornar uma empresária." A transformação mais significativa, porém, era visível em Akemi. A mulher que antes vivia reclusa em sua dor, agora irradiava uma energia contagiante. Seu trabalho à frente da empresa ganhara um novo propósito, focado não apenas no lucro, mas no impacto social. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos em seu escritório, Akemi encontrou uma foto antiga. Kenji, aos 6 anos, fantasiado de super-herói. Na imagem ele sorria com aquela inocência própria das crianças que acreditam poder salvar o mundo. "Filho", sussurrou ela, tocando a fotografia com carinho, "acho que finalmente entendi o que você tentava me dizer. Às vezes os verdadeiros super-heróis não usam capas. Eles usam muletas, contam histórias, fazem brigadeiros." O som de risadas infantis vindo da biblioteca invadiu seu escritório, misturado com os latidos alegres de Tico. Era hora de mais uma sessão de histórias e as crianças já chegavam ansiosas. João Paulo, ajeitando-se em sua cadeira especialmente adaptada, um presente conjunto de Akemi e da doutora Yumi, preparava-se para começar mais uma narrativa. Mas antes que pudesse falar, uma pequena menina levantou a mão. "Tio João", perguntou ela curiosa, "por que o Tico sempre fica do seu lado quando você conta histórias?" João Paulo sorriu, trocando um olhar cúmplice com o cachorro. "Porque, pequena, o Tico sabe que as melhores histórias são aquelas que contamos juntos. Ele me ensinou que nossas dificuldades não nos tornam fracos, elas nos tornam únicos." De seu lugar na porta da biblioteca, Akemi observava a cena com o coração cheio. A mansão, que um dia parecera grande demais e vazia demais, agora transbordava de vida e possibilidades. Cada cômodo guardava uma história de superação. Cada sorriso refletia uma vitória compartilhada. "Senhora", chamou Margarida baixinho, aproximando-se com uma xícara de chá, "a van do centro de reciclagem acabou de chegar com mais doações de livros." "Ótimo", respondeu Akemi, seus olhos brilhando com novas ideias. "Acho que está na hora de expandirmos a biblioteca." Kenji sempre disse que uma história bem contada pode mudar o mundo, não é mesmo? A primavera chegara a Londrina, trazendo consigo uma explosão de cores e renovação. No jardim da mansão Tanaka,
As cerejeiras plantadas por Hideo, anos atrás, floresciam em uma profusão de tons rosados, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Era sábado, e a casa se preparava para um evento especial, a inauguração oficial da Fundação Kenji Tanaka, um projeto que uniria o Centro de Reciclagem, a Biblioteca Comunitária e diversos outros programas sociais sob o mesmo guarda-chuva institucional. Encontrei isso no meio das coisas do Kenji, disse Akemi, entregando um envelope amarelado a João Paulo. Acho que você deveria ler. João Paulo abriu o envelope com cuidado, revelando uma carta escrita à mão. A caligrafia era firme, decidida, como se cada palavra tivesse sido escolhida com propósito. Querida mãe, começava a carta. Se você está lendo isso, significa que não consegui realizar meu sonho pessoalmente. Mas conhecendo você como conheço, sei que encontrará uma maneira de fazer isso acontecer. A carta continuava detalhando os planos de Kenji para transformar a empresa da família em um veículo de mudança social. Falava sobre criar espaços de aprendizagem, sobre dar oportunidades a quem precisava, sobre usar os recursos que tinham para fazer a diferença na vida das pessoas. É incrível, murmurou João Paulo, sua voz embargada pela emoção. É exatamente o que estamos fazendo. É como se ele soubesse, respondeu Akemi, sentando-se ao lado dele no banco do jardim. Como se de alguma forma ele tivesse preparado o caminho para tudo isso acontecer. O som de vozes animadas vinha da casa, onde os preparativos para o evento continuavam. Maria Helena e Margarida coordenavam uma equipe de mulheres do Centro de Reciclagem, que agora trabalhavam também no buffet social criado por elas. Beatriz, em suas férias do cursinho pré-vestibular, ajudava a organizar as apresentações das crianças. Sabe, João, continuou Akemi, observando as pétalas de cerejeira dançando ao vento. Quando perdi Kenji, pensei que nunca mais seria capaz de sentir alegria. Mas então, você apareceu com suas histórias, sua força, sua capacidade de ver beleza, mesmo nos lugares mais improváveis. João Paulo ouvia em silêncio, acariciando distraidamente as orelhas de Tico, que como sempre estava ao seu lado. E não foi só você, prosseguiu ela. Sua mãe me ensinou sobre resiliência, Beatriz sobre esperança, até mesmo o Tico. Ela sorriu para o cachorro. Ele me ensinou que as cicatrizes que carregamos não nos definem. Naquele momento, um grupo de crianças passou correndo pelo jardim, ensaiando uma música que apresentariam mais tarde. Suas vozes alegres se misturavam ao farfalhar das folhas e aos latidos ocasionais de Tico. Dona Akemi, chamou uma das crianças, parando de repente. A senhora vai contar uma história hoje também? Akemi trocou um olhar significativo com João Paulo antes de responder. Sim, querida. Hoje vou contar a história mais importante de todas. A história de como uma família pode ter muitas formas diferentes e de como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas. A menina sorriu satisfeita e correu de volta para junto de seus amigos. João Paulo observou enquanto Akemi seguia o grupo com o olhar, notando como seus olhos, antes tão marcados pela tristeza, agora brilhavam com uma luz renovada. A senhora se tornou uma ótima contadora de histórias também, comentou ele. Aprendi com o melhor, respondeu ela sorrindo. Mas sabe o que é mais incrível? Aprendi que às vezes as melhores histórias são aquelas que a vida escreve por nós, quando menos esperamos. No céu, uma revoada de pássaros passou, suas asas recortadas contra o azul perfeitamente paranaense daquela manhã de primavera. Era como se a própria natureza quisesse participar daquele momento de revelação e reconhecimento. João Paulo, disse Akemi depois de um momento de silêncio, quero que você saiba de uma coisa. Quando li esta carta pela primeira vez, há algumas semanas, entendi que Kenji não partiu completamente. Ele vive em cada sorriso das crianças que você encanta com suas histórias, em cada vida que transformamos juntos, em cada sonho que realizamos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de ambos, mas eram lágrimas diferentes daquelas que haviam derramado no passado. Eram lágrimas de compreensão, de gratidão, de amor em sua forma mais pura e transformadora. O dia da inauguração da Fundação Kenji Tanaka
Amanheceu com um sol radiante, típico das manhãs londrinenses. O jardim da mansão havia sido transformado em um espaço acolhedor, com tendas brancas decoradas com flores e fitas coloridas. Cadeiras foram dispostas em semicírculo, criando um ambiente íntimo para as apresentações programadas. "Está tudo perfeito", disse Maria Helena, ajustando o vestido novo que usava pela primeira vez. Era uma peça simples, mas elegante, escolhida especialmente para a ocasião por Akemi. A transformação não era apenas externa. Em seu rosto, antes marcado pelo cansaço e preocupação, agora brilhava uma serenidade que só o tempo e o amor poderiam trazer. Suas mãos, que por tanto tempo haviam se ocupado apenas da sobrevivência diária, agora coordenavam uma equipe de mulheres que, como ela, haviam encontrado uma nova chance na vida. Beatriz, vestida em um conjunto azul claro que realçava sua saúde recuperada, organizava as crianças para a apresentação musical. Sua respiração, antes difícil e irregular, agora fluía naturalmente enquanto ela cantarolava junto com o coral que havia ajudado a ensaiar. "Quem diria", comentou doutora Yumi, que chegava para o evento, "que aquela menina frágil que conhecia há meses se transformaria nessa jovem tão cheia de vida." João Paulo, usando um terno bem cortado que não escondia sua muleta, agora uma peça personalizada, presente conjunto de todos os funcionários do centro de reciclagem, dava os últimos retoques em seu discurso. Tico, com um laço azul na coleira nova, não desgrudava de seu lado. "Nervoso?", perguntou Akemi, aproximando-se silenciosamente. "Um pouco", admitiu ele sorrindo, "mas é um nervosismo bom, como aquele que sentia nas primeiras vezes que contei histórias para as crianças do aterro." Akemi assentiu, compreendendo perfeitamente. Ela mesma sentia um misto de emoções difícil de definir. Vestida em um elegante conjunto verde esmeralda, trazia no pescoço o colar de pérolas que Ridel lhe dera, e no pulso, uma pulseira artesanal feita pelas mulheres do centro de reciclagem. Os convidados começavam a chegar. Empresários locais, autoridades, famílias dos trabalhadores do centro de reciclagem, crianças da biblioteca comunitária, uma mistura improvável de pessoas que, de alguma forma, haviam se tornado parte de uma mesma história. Seu Sebastião, agora supervisor do centro de reciclagem, chegou acompanhado de sua família. Dona Zefa, a antiga catadora que agora coordenava o programa de alfabetização de adultos, trouxe consigo um grupo de alunos orgulhosos de suas conquistas recentes. "João", chamou Margarida discretamente, "a pequena Marina está aqui com a família." A menina, que meses atrás havia se perdido na praça, agora corria feliz pelo jardim com outras crianças. Seu sorriso inocente era um lembrete vivo de como pequenos atos de bondade podiam desencadear transformações imensuráveis. No centro do jardim, uma placa coberta aguardava sua revelação. Ao lado dela, um painel exibia fotografias que contavam a história da transformação. O aterro antes e depois, as primeiras sessões de contação de histórias, os sorrisos das crianças, os trabalhadores em seus novos uniformes, Beatriz em sua formatura do cursinho, Maria Helena ensinando suas receitas. "Está na hora", anunciou Lucas Nakamura, que havia se tornado um apoiador fundamental do projeto. Akemi subiu ao pequeno palco improvisado, seu coração batendo forte. Olhou para a plateia diversificada à sua frente e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente em paz com seu lugar no mundo. "Há um ano", começou ela, sua voz clara e emocionada, "eu pensava que minha história havia acabado, que não havia mais cores, mais sorrisos, mais esperança, mas então..." Seus olhos encontraram João Paulo na primeira fila, e ela sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. "Então eu aprendi que as histórias mais bonitas são aquelas que escrevemos juntos, que família não é apenas aquela que nos é dada pelo sangue, mas aquela que escolhemos com o coração, que riqueza não se mede pelo que temos, mas pelo que compartilhamos." As palavras fluíam naturalmente, carregadas de uma verdade que todos ali podiam sentir. Era mais que um discurso de inauguração. Era uma declaração de amor à vida, à esperança, às segundas chances. Tico, como se entendesse a importância do momento,
mantinha-se sentado solenemente ao lado de João Paulo, seu rabo batendo suavemente no chão em aprovação silenciosa. O momento da revelação da placa se aproximava. João Paulo levantou-se, apoiando-se em sua muleta com a confiança de quem já não a via como uma limitação, mas como parte de sua história. Ao seu lado, Akemi segurava o cordão que descobriria a placa da fundação. Kendi sempre dizia, continuou Akemi, que todos nós temos o poder de ser heróis nas histórias uns dos outros. Hoje, olhando para cada rosto aqui presente, entendo exatamente o que ele queria dizer. Com um movimento suave, eles puxaram juntos o cordão. A placa revelada brilhou sob o sol da manhã. Fundação Kendi Tanaka, transformando histórias em esperança. Abaixo do nome, uma frase em letras menores dizia: porque cada pessoa merece ser protagonista de sua própria história. O coral de crianças, liderado por Beatriz, começou a cantar. Suas vozes jovens encheram o jardim com uma melodia que falava de sonhos e recomeços. Maria Helena, ao lado de Margarida, não conseguia conter as lágrimas de felicidade. João Paulo tomou o microfone, sua voz firme carregando a experiência de quem havia aprendido a transformar dor em esperança. Quando eu era criança, ouvia as pessoas dizerem que algumas histórias não têm final feliz. Mas aprendi que o final de uma história depende de quando escolhemos parar de contá-la. Nossa história, minha, da minha família e de todos que trabalham no centro de reciclagem, poderia ter terminado na dor, na dificuldade, na luta diária pela sobrevivência. Ele fez uma pausa, olhando para Akemi com gratidão. Mas então conhecemos alguém que nos ensinou que as melhores histórias são aquelas que continuamos escrevendo, mesmo quando parece impossível. Alguém que transformou sua própria dor em amor pelos outros. As crianças da biblioteca comunitária se aproximaram, cada uma carregando um balão colorido. Em cada balão haviam escrito seus sonhos para o futuro. Esta fundação, continuou João Paulo, não é apenas um prédio ou um projeto. É um símbolo de que sempre podemos escolher como nossa história vai continuar. É uma promessa de que ninguém precisa caminhar sozinho. Os balões foram soltos simultaneamente, criando um espetáculo de cores contra o céu azul de Londrina. Tico latiu alegremente, como se quisesse participar da celebração. Akemi observava a cena com o coração transbordando de emoção. Em seu pensamento, podia ver Kendi sorrindo, orgulhoso do legado que seu nome agora carregava. Não era um legado de tristeza ou ausência, mas de transformação e esperança. Mãe, chamou Beatriz, aproximando-se de Maria Helena com um envelope nas mãos. A carta de aprovação da Faculdade de Medicina chegou. Os abraços e congratulações se misturaram às lágrimas de alegria. O sonho da menina que mal podia respirar alguns meses atrás, agora se transformava em realidade. As histórias que João Paulo contava na biblioteca ganharam um novo capítulo naquele dia. O capítulo sobre como uma mulher rica e solitária e uma família do aterro descobriram juntas que a verdadeira riqueza está nos laços que criamos, nas vidas que tocamos, nas histórias que compartilhamos. O centro de reciclagem, agora parte da fundação, continuaria crescendo, oferecendo oportunidades e dignidade a mais famílias. A biblioteca comunitária se expandiria para outros bairros, levando histórias e sonhos a mais crianças. O buffet social de Maria Helena e Margarida se tornaria um projeto de geração de renda para outras mulheres da comunidade. Mas, acima de tudo, aquele dia marcava o início de uma nova forma de contar histórias. Histórias de superação, de amor, de família escolhida pelo coração. Histórias que provavam que não importa onde começamos, mas sim como escolhemos continuar nossa jornada. No final da cerimônia, enquanto os convidados conversavam e as crianças brincavam no jardim, Akemi encontrou um momento de silêncio. Olhou para o céu, onde os últimos balões coloridos desapareciam no horizonte. "Obrigada, Kendi", sussurrou ela, "por me ensinar que às vezes precisamos perder algo precioso para encontrar algo igualmente especial. E obrigada, João Paulo, por me ajudar a continuar nossa história." O sol da tarde começava a suavizar, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No jardim da mansão Tanaka, agora sede da fundação, as cerejeiras continuavam a derramar suas pétalas, como se abençoassem aquele novo começo.
Era o início de mais um capítulo em uma história que continuaria sendo escrita, dia após dia, com a tinta mais poderosa que existe: o amor.